senhores, meninos e meninas, seres humanos e seres humanas, sejam muito bem-vindos ao maior espetáculo da Terra! Eu sou o Palhaço Alípio, estou aqui para apresentar para vocês o circo! Ó, sou eu! Olá, gente, como é que vão? Como é que vão? Então, são muitas aulas aqui do Projeto Abraçarte, aulas de circo, mas em algum momento o circo começou e hoje é aula para falar sobre isso. Quando começou, como é que foi, como é que foi? Então eu chamo aqui ele, o nosso grande pesquisador, que não é tão grande, né? Rafael, explica pra gente essa história! Deixa comigo, Alípio. Será um prazer falar um pouquinho sobre a história deste espetáculo, né? Desse universo circense que encanta tantas pessoas de todas as gerações possíveis e imagináveis, de todas as culturas, cidades grandes, cidades pequenas e assim por diante. Eu acho, assim, que desde que os seres humanos começaram a se juntar em bandos, a gente sempre teve essa questão de se desafiar o equilíbrio, desafiar os contorcionismos, acrobacias, os malabarismos, né, força física, tudo isso que a gente vê muito nos espetáculos circenses. Se a gente for ver nos registros históricos, nos livros de história, você vai ver que tem artistas considerados hoje circenses, que se apresentavam lá para os imperadores da China antiga, lá há mais de 5.000 anos, para os monarcas, para a nobreza. Em Roma foi a primeira vez que a gente viu a palavra circo, no Circo Máximo, que foi um circo onde ia lá os romanos verem grandes shows que aconteciam, onde tinham engolidores de fogo, de espadas, lutas entre gladiadores, corridas daquelas negócios com os cavalos, enfim, esse tipo de coisa que difere um pouco do circo que a gente conhece hoje em dia. O circo que a gente conhece nos dias de hoje, ele nasce lá em 1768, mais ou menos, quando um cavaleiro britânico, lá da Inglaterra, um cavaleiro inglês chamado Philip Astley, resolveu fazer o seu show. Ao invés de fazer o seu show em praça pública, ele começou a treinar no dorso do seu cavalo. Ele era um cavaleiro, né? E ele fazia acrobacias no dorso do cavalo. Ou seja, ao invés de só cavalgar normalzinho, ele fazia acrobacias ali nas costas do cavalo, certo? E aí ele resolveu amarrar esse cavalo num toco de madeira com uma corda e treinar fazendo um movimento circular. Isso, e aí vinha uma força conhecida na física como força centrífuga, que fazia com que ele conseguisse fazer melhores e maiores acrobacias, cada vez mais difíceis. E uma das coisas mais importantes, ele inventou ou trouxe para a realidade a ideia de picadeiro. Então, ele começou a treinar de forma circular e aquilo formou o picadeiro e ele podia, então, cobrar ingresso das pessoas para sentar em volta e ver o show completo. E ele não era nada bobo, não. Ele começou a fazer, sabe o quê? A chamar aqueles artistas mambembes ou saltimbancos, também conhecido como saltimbancos, que se apresentavam em feiras, na frente das igrejas, a troco de passar o chapéu ou de algum prato de comida e assim por diante. E começou a convidar essas pessoas para fazer o quê? A tal da trupe circense, né? Que é o que a gente acabou ficando conhecido como trupes circenses. E aquele tipo de espetáculo começou a chamar muita atenção, principalmente nas cidades grandes, né, que começava a ter uma densidade populacional, ou seja, muitas pessoas ali querendo ver coisas diferentes, e eles iam e voltavam para ver esse espetáculo cada vez mais. É por isso que outro dia eu estava lendo, era chamado de Circo de Cavalinhos. É isso mesmo. E ó, esse espetáculo ele foi coisa boa, vai crescer rápido, né, gente?
O Philip Astley, inclusive, se apresentou não só lá na Inglaterra, mas também em Paris, na França. Ele só não pôde se apresentar mais porque estava acontecendo uma coisa na época chamada Revolução Francesa. E ele teve que, se pirulitar de lá, mas ele deixou seu legado ali. E logo, logo, esse estilo de trupes circenses começou, então, a viajar para outros países e, inclusive, além mar, então atravessou o Atlântico e foi chegar aqui nas Américas. E aí, lá nos Estados Unidos, extremamente popular, no início do século XIX, e aqui no Brasil, lá por 1830, o circo, né, com essas famílias europeias que vieram para cá, começou a bater estaca aqui, né, e fincar as suas raízes em terras tupiniquins. Eu tenho uma pergunta. E por que será que o circo fez tanto sucesso assim nesse mundo? Eu acredito que o circo fez tanto sucesso porque é uma mistura de elementos bem interessantes. A começar pelo espetáculo, né, gente? É um espetáculo completo. Os artistas, eles desafiam as leis da gravidade, as leis da física, fazem magia na nossa frente, tem comicidade, tem música, tem dança, desafios incríveis de malabarismo, de acrobacia, de contorcionismo, né? Pessoas exóticas, aquela pessoa mais forte, a mulher barbada, o homem mais magro e assim por diante, né? Força capilar, uma série de coisas que a gente não vê no dia a dia, né? A outra questão do circo é que o circo é basicamente uma feira de ciências. Para pensar, antes de ter globalização, antes de ter essa vida mais moderna que a gente tem hoje, né, com televisão, celular, essas coisas, o circo era um grande propagador das maravilhas da ciência ou animais exóticos, né? Antes de ter, por exemplo, canais em que a gente vê lá os animais, como é que são os animais da África, como é que são os animais típicos de outros países, a gente via no circo. Hoje, a questão dos animais, eles estão proibidos, né, por N fatores, mas foi um dos lugares onde se popularizou e a gente pôde ver pela primeira vez alguns desses animais. Outra coisa, por exemplo, antes de ter essa coisa da globalização mesmo, a gente saber como são as pessoas do Oriente, da África, da Europa e assim por diante, a gente tinha a oportunidade de ver pessoas que eram esses considerados os mambembes, né, que viajavam por aí. Sem contar isso, né, muitas vezes as pessoas, elas nasciam, cresciam e morriam na mesma região. Então o circo era de pessoas que vinham com o mistério e com as novidades e traziam, né, era um acontecimento na cidade. A gente está falando de cidades, hoje ainda, mas antes muito mais, que não tinha cinema, que não tinha TV, que não tinha celular, que não tinha nada disso. Então o circo era um grande acontecimento, né? Quem são essas pessoas? O que vão acontecer? Nossa, que loucura! E assim por diante. Então, espetáculo completo, feira de ciências, sem contar que era um lugar onde as pessoas se reuniam, né? Então, era um lugar onde a gente podia rir junto, então a gente ria da cara um do outro, quando aparecia o palhaço, brincava com o prefeito da cidade, eu brincava com as meninas, né? E aí tinha aquelas músicas, às vezes faziam os cortejos. Rafa, mas assim, eu tô ouvindo toda vez as pessoas falando assim, direto, a gente ouve, e o circo vai acabar, o circo vai acabar, o circo vai acabar, será que ele vai acabar mesmo? Eu gosto tanto. Calma, Lípio. Eu sou amigo de muitos artistas que são de famílias tradicionais circenses. O que isso significa? São pessoas que nasceram e cresceram no circo, e às vezes os seus pais, avós, bisavós, tataravós são todos do circo. E um deles até falou assim: Rafa, desde que eu era pequeno, eu ouço essa frase, o circo está acabando, o circo está acabando. E o meu avô já ouvia essa frase, o circo está acabando, está acabando. Então eu tenho uma opinião que é o seguinte, não é que o circo está acabando, não. Ele sempre esteve e continua se reinventando, né? Então o circo, ele
congrega tanta mente criativa, tantas cabeças, né, criativas e artísticas, que ele está o tempo todo se repaginando, dialogando com o passado, com o presente e com o futuro. É como se fosse aquele passarinho lá, a fênix. Vocês já ouviram falar da fênix? É um passarinho tipo da mitologia que ela morre para renascer das suas cinzas. Então é bem isso. Então, assim como no dia a dia, né? A gente vai aprendendo com o passado para inventar o futuro no nosso presente. Porque, afinal de contas, circo é arte, circo é tradição, circo é inovação, circo é atividade física, é atividade social. Então, uma coisa como essa não tem como morrer. Gostou? Então, compartilhe esse vídeo e traz mais pessoas para conhecer esse universo do circo, essas curiosidades que a gente falou aqui hoje. E assim chegamos ao final de mais uma aula aqui do Abraçarte, aula de circo. Vamos lá, vamos lá!